Olá, eu sou Gabriela Casal e hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre o Catecismo da Igreja Católica, começando agora com uma oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos dar sequência falando da parte finalzinha do credo. Creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição dos mortos e creio na vida eterna. Então, a igreja, ela pode realmente perdoar os pecados? Sim, o próprio Jesus, ele não apenas perdoou os pecados, como também deu à igreja o encargo e o poder de libertar as pessoas dos seus pecados. Então, ele falou o seguinte, no Evangelho, está assim: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Está em João, capítulo 20, versículo 23. Então, os sacerdotes, eles receberam um poder que Deus nem aos anjos, nem aos arcanjos concedeu. Lá em cima, Deus confirma tudo que os sacerdotes fazem sobre a terra. Isso segundo São João Crisóstomo. Então, através do ministério do sacerdote, é concedido ao homem o perdão de Deus, pelo que a culpa é perfeitamente apagada, como se nunca tivesse existido. Então, o sacerdote só o pode fazer porque Jesus o fez participar do seu próprio poder divino, de perdoar os pecados. E que possibilidades há na igreja de perdão dos pecados? Então, o perdão dos pecados acontece fundamentalmente no sacramento do batismo, né? Quando a pessoa é batizada, o pecado original e todos os pecados prévios, né, no adulto, no caso, são apagados. E depois, para o perdão dos pecados graves, existe o sacramento da reconciliação, que é também chamado penitência ou confissão. E para os pecados mais leves, é recomendada a confissão. Porém, também a leitura da Sagrada Escritura, a oração, jejum, a realização das obras de misericórdia, né? A realização dessas boas obras tem o efeito de perdoar os pecados, os sacrifícios, as mortificações. E uma outra forma também de perdão dos pecados, que é rara, mas que acontece, é o martírio. Quando uma pessoa morre defendendo a qualquer custo a sua fé, né? A Eucaristia e a fé em Jesus, ela também é perdoada e tem a chance de ir para o céu como um santo. E agora vamos falar sobre o creio na ressurreição dos mortos. Por que nós cremos na ressurreição dos mortos? Nós cremos na ressurreição dos mortos porque Cristo ressuscitou dos mortos. Ele vive para sempre e faz-nos participantes dessa vida eterna. Então, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação aqui é inútil. E também inútil a vossa fé. Se é só para a vida presente que temos posto em Cristo a nossa esperança, nós somos os mais miseráveis de todos.
Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Isso está em Coríntios, capítulo 15. Por que cremos na ressurreição da carne? Então, a palavra bíblica carne caracteriza o ser humano na sua fraqueza e mortalidade. Deus não considera, contudo, a carne humana como algo inferior. A carne humana é uma veste de misericórdia. Em Jesus Cristo, Ele próprio assumiu a carne, a encarnação, para nos redimir. Então, Deus redime não apenas o espírito do ser humano, Ele redime-o totalmente no corpo e na alma. Então, Deus criou-nos com o corpo, a carne e a alma. E no fim do mundo, Ele não deixa simplesmente de lado a carne, ou seja, a criação inteira como um velho brinquedo. No último dia, Ele nos despertará na carne, ou seja, nós seremos transformados para nos sentirmos no nosso elemento. Seremos como Adão e Eva antes do pecado. Nós teremos um corpo glorioso, revestidos do amor, e veremos Deus. O estar na carne não foi para Jesus uma coisa de outro mundo. Quando se mostrou como ressuscitado, os discípulos viram as suas feridas corporais. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, em João capítulo 1. E o que nos acontecerá quando morrermos? Na morte, separam-se o corpo e a alma. O corpo, ele decompõe-se, enquanto a alma vai ao encontro de Deus e espera que no juízo final seja unida ao seu corpo ressuscitado. O como da ressurreição do nosso corpo é um mistério. Pode ajudar-nos a entendê-lo a seguinte metáfora. Observando um bulbo de tulipa, podemos não reconhecer para quão belíssima flor ele se desenvolverá na terra escura. Do mesmo modo, não sabemos nada sobre o aspecto futuro do nosso corpo novo. Nós não sabemos se vamos ter um corpo idoso, ou jovem, ou de bebê. E São Paulo está, contudo, seguro. Semeado, desprezível, ressuscita glorioso. O fato é que nós teremos um corpo glorioso, não teremos as limitações da carne. Não sentiremos fome, embora possamos comer. Não sentiremos sede, embora possamos beber. Não sentiremos dor, não sentiremos o cansaço do trabalho, embora possamos trabalhar. Não ficaremos doentes, enfim, como Deus criou o homem, Adão e Eva, e como eles viviam antes do pecado original, e ainda poderemos ver a Deus. Como nos ajuda Cristo na morte se nos confiarmos a Ele? Então, Cristo, ele vem ao nosso encontro e nos introduz na vida eterna. Não é a morte que me vai buscar, mas Deus, segundo Santa Teresa de Lisieux. Tendo em conta o sofrimento e a morte de Jesus, a nossa morte ela pode tornar-se mais ligeira. Num ato de confiança e de amor ao Pai, podemos dizer sim, como Jesus fez no Monte das Oliveiras. Então, tal compostura chama-se sacrifício espiritual. Aquele que morre une-se ao sacrifício de Jesus na cruz. Quem morre assim, numa confiança em Deus e em paz com os outros, ou seja, sem pecado grave, está no caminho para a comunhão com Cristo ressuscitado. A nossa morte, ela não nos faz cair mais fundo que nas suas mãos, nas mãos de Deus. Quem morre não viaja para nenhum lugar, mas regressa à casa do amor de Deus. Será então revestido do amor,
do amor de Deus, seu Criador. Então, o tempo para procurar Deus é esta vida. O tempo para encontrar Deus é a morte. O tempo para desfrutar Deus é a eternidade, segundo São Francisco de Sales. E Santa Teresa d'Ávila falou: quero ver Deus, e para o ver é preciso morrer.